Afinal, existem tantas mudanças na vida da gente e se a gente não começa a entender esses processos, fica mais complexo a gente passar por eles. E o objetivo hoje é dividir contigo nesses próximos minutos o que acontece nessa vida após os filhos. Oh, obrigada, 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 obrigada pelo parabéns aí. Foi 30 dias aí. Verdade, o batismo fez muito bem. Na verdade é um processo, eu estava agora de tarde conversando com uma amiga que vem há muitos anos acontecendo. E cada peça que se encaixa, inclusive a gente vai ver sobre os filhos daqui a pouco, são peças que se encaixam na nossa vida. E é um amadurecimento constante, é uma busca constante. A gente começa cada vez mais criar corpo, sabe? A gente começa a criar corpo, começa a criar forma, começa a ver o que você passou, as suas cicatrizes são formas de você ajudar as pessoas. A gente percebe que as feridas que a gente tem são feridas que foram feitas, foram forjadas não à toa. Que se a gente está aqui, cada um passa pelos seus percalços. A Beth passou por um percalço muito forte na vida dela, que ela estava aqui com a gente. A gente sabe dessas dores que elas estão nos fortalecendo no íntimo. Não existe você mudar de nível se você não passa por uma prova muito grande. E talvez os filhos sejam uma grande provação para você no casamento, porque você não esperava. Eu falo muito nessas lives, desde que eu comecei dia 30, que a gente se prepara para o casamento, se prepara para um relacionamento, principalmente no mês de maio, né, que remete às noivas. A gente se preocupa com todos os detalhes, com a fita da decoração, com a alça do vestido, com o detalhe de convite, de como fecha aquele convite de casamento. E a mesma coisa da maternidade, eu vou chamar agora a Carla para a gente falar sobre isso. A gente faz toda uma preparação para a chegada dos filhos. A gente escolhe aquele enxoval, vai pesquisar na internet todas as formas de receber bem aquele bebê para a família. E tá certo, faz parte do maternário, faz parte do processo. Ainda mais o primeiro filho. Só que muitas vezes os filhos eles vêm e daí vem todo o combo junto. Todo o combo de desafios. Eu não vou dar muito spoiler aí, porque a Carla vai falar com bastante propriedade. E juntas a gente vai trocar com vocês bastante ideias e experiências do que realmente vale a pena, do que transforma a gente. Hoje eu fechei essas 30 lives, foram 30 lives iniciais, com muita honra, com muito orgulho, com muita gratidão, que eu sei que isso é além, eu sempre falo, se tiver uma, duas, três pessoas aqui, 5 pessoas, 10, 20, 30, não importa. Se uma tiver, talvez seja uma família que está sendo atingida, talvez é uma família que está sendo resgatada, talvez é um casamento que não vá para o lixo, talvez é uma história que seja restaurada. Porque é possível sim você restaurar qualquer coisa você estando vivo e você querendo. É isso que eu tenho no meu coração, é isso que eu coloco hoje para vocês. E eu não vou mais me delongar aqui, porque eu quero chamar a Carla, que a Carla foi um presente, assim como várias pessoas que estão aqui hoje, são presentes que Deus envia pra gente das mais diversas formas. E daí eu vou convidar ela aqui pra gente contar como a gente se conheceu. Vamos ver se ela entra aqui, ver se já entra aqui pra gente poder começar a conversar. Porque a gente se conheceu de uma forma mais inusitada possível. Olha ela aqui. Boa tarde ainda, né? Não é boa noite. Boa Acho que tarde. não sei. No Pará, que horas são no Pará? 6h14. Ah, é mesmo horário? Boa Ah, eu achei tarde. diferente. Ah, então tá. Na verdade, existe ali, né, às 6 da tarde, não existe como é que é? Eu sempre falo, não existe às 6 da noite, existe às 6 Seis da da tarde. noite. 6h30 já Então, é boa noite, né? 6 horas, é, 6 até 6h29, boa tarde. a gente vai falando por aqui, assim. Bom, quem está chegando agora, sejam bem-vindos ao replay dessa live, quem vai ver essa live gravada. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Palma de Souza Yoshitoshi, eu sou casada, tenho 3 filhos, Davi, Laís e o bebezinho que vai fazer 1 ano daqui a pouquinho. E vim aqui num movimento já há 30 dias, completando hoje é um dia bem especial para mim. Hoje eu vou tomar uma taça de vinho de comemoração do meu merecimento aí para ter feito essa conquista, que eu tinha essa meta de 30 lives iniciais, né, para dar o start no meu projeto. Que meu projeto nada mais é do que restaurar famílias, né, reconstruir casamentos. E daí eu venho com esse projeto das lives para trazer pessoas como a Carla,
como as outras pessoas que eu já trouxe aqui, para te mostrar o que impacta no relacionamento, que às vezes vai levando o seu relacionamento para um buraco e você não sabe mais como que chegou naquele nível. Então, e nas sextas-feiras, geralmente eu faço a live com convidado, porque minhas lives são de manhã. Só que dessa semana, amanhã eu vou ter uma festinha das crianças, e essa semana também eu queria a Carla, e a Carla podia na quinta. Eu disse, bom, vamos tentar na quinta, vamos lá na quinta, Estamos e a gente juntas. faz essa live na quinta. Agora eu vou deixar ela se apresentar, se ela quiser contar como a gente se conheceu, Sim, porque já vou dar um delícia. spoiler. Mas a Carla foi uma fofa que caiu literalmente quase de paraquedas na minha vida, né, Oh, Carla? meu Deus do céu. A recíproca é verdadeira. Gente, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com você hoje, Márcia. É, muito, 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 eu acredito assim, é o que a gente já tinha conversado. Nada é por acaso, a gente sabe disso, né? Acredito que tudo tem um propósito, de fato. E incluso eu estar aqui, né? Acompanhei um pouco da tua trajetória, da tua mudança a partir de janeiro, né? Depois que o Piquitito nasceu. E eu pude ver realmente as tuas lives, algumas dessas lives durante esses 30 dias agora, e como eu pude admirar, né? Como eu pude saborear realmente as 4 lives que eu estive presente. E ver realmente, eu não conhecia a Márcia antes, mas eu pude ver de fato quem é a Márcia hoje, né? A mudança que você sofreu espiritual, mental, né? Uma mudança de trajetória mesmo de vida e profissional depois do filho. Por que não, né? Então, aí os filhos, para trazer realmente essa mudança, né? Esse movimento todo para nós. Então, assim, para quem está aqui comigo e contigo, que não me conhece ainda, eu sou Carla Gabriel Priori, sou coach, sou estudante de psicologia, mas antes disso, eu também sou esposa e sou mãe de 3 tesouros preciosos e que, de fato, marcaram ciclicamente a minha vida com seus nascimentos, né? Então, para mim, assim, é uma honra a gente poder falar disso, poder passar um pouquinho da experiência. Eu digo que as lives, elas servem para nos trazerem conhecimento e um pouquinho de autoconhecimento sempre, né? Porque pode ser que nessa escuta sempre tenha algo que fala, nossa, estamos juntos, né? Não aconteceu então só comigo, tem uma saída, posso fazer assim. Então, acredito que seja de uma grande valia a gente estar aqui hoje falando sobre isso, né? Acaba envolvendo o tema família, né? Que é um valor mútuo, meu e teu, né? E acredito que de muitas pessoas que estejam aqui. Então, nossa, muito a falar. E por onde a gente começa? Primeiro eu vou contar um pouquinho como que a gente se conheceu, né? Porque eu não sei essa Verdade, história. Marcinha. Então, assim, a pessoa aqui foi numa consulta de pré-natal com 36 semanas, eu acho que eu tava. Acho que você estava com 38, por Sim. aí. E daí, na recepção, as duas se depararam com aquelas barrigas monstruosas, assim. Mas, na verdade, a minha barriga era monstruosa, dela era pequenininha, né? Pra mim, a dela era pequena, ela tava linda, pequenininha ali. E eu, na minha percepção, olha como a leitura corporal, às vezes, engana total, né? Eu olhei pra ela e falei assim, nossa, ela veio com uma outra pessoa, deve ser o primeiro filho. E daí isso me veio na cabeça, achando que você tava com uma outra pessoa, uma moça, assim, depois você sabia que era tua irmã e tal. Mas achava que era o primeiro filho. E daí já fiz aquela leitura, é o primeiro filho, né? Tudo bem, a gente não vai dar muito o assunto. Mas foi 2 palavras que a gente se trocou, a gente já começou a conversar, 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 conversar. E aquela consulta já foi chamando para consulta, a gente queria continuar conversando. Mas resumindo, ele é do Pará e veio ter o bebê aqui em São Paulo. E a gente se encontrou Sim. quase se encontramos na maternidade, né? Depois, quase. Por pouco a gente não se encontrou na maternidade. Mas foi muito interessante que a gente Isso. se encontrou numa consulta médica. E daí, quando ela falou pra mim que era o terceiro filho dela, eu disse, ah, não, agora eu quero conversar contigo. Então, Agora eu porque quero eram coisas saber como é essa assim. proeza. Daí eu queria saber, nossa, é terceiro filho também com uma diferença grande, assim, grande disso, mais 6 anos do segundo, do terceiro, enfim. E Sim. daí eu disse, gente, que bacana, né? E daí a gente acabou conversando e foi se alongando, uma querendo saber, e quando nasceu, e enfim, a gente continuou depois em contato disso. E a maternidade realmente ela muda e demais, demais. Na verdade, eu acho que a gente começa num processo, né, Carla? Que eu tava até falando no story ontem, já começa na tentativa de engravidar o casal, né? Quando o casal decide ter filhos. Alguns Sim. casais eles se aproximam e se aproximam já com um bebê na barriga.
E às vezes por isso resolvem fazer uma união, enfim. Mas a forma que a grande maioria até, eu acredito que faça, ainda não fiz pesquisa sobre isso, mas que começam, daí namoram, daí se relacionam, daí casam e daí querem ter filho. E daí, ou se estão unidos há muito tempo, já começam a pensar em ter filhos. E daí fica naquela ansiedade do bebê vir, do bebê vir, do bebê vir. E às vezes coloca energia demais, que aquele bebê precisa vir, e começa aquela cobrança, porque a idade vai chegando, passa um mês, passa dois, passa um ano tentando. Eu te confesso assim que a minha primeira gestação, ela demorou para acontecer, porque eu sofria de ovário policístico. Então, meu ovário policístico com 35 anos, quando eu tive o Davi, foi um desafio. Uma das médicas já tinha declarado que era impossível ter 3 filhos. Como assim você vai ter 3? Se você tem ovário policístico, vai ser complicado você controlar, enfim. Mas fui buscar informação, fui fazendo as coisas. E eu lembro a pressão que era na época, quando eu estava no período fértil. Já começou ali a relação a, a sofrer, sabe? Aquele impacto de pressão. E daí depois a gente vai compartilhando um pouco, assim, a experiência do Davi, que o Davi é o primeiro filho, há 8 anos atrás. E quando ele chegou, é aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? A maternidade, ela é um poço de descobertas imenso para a mulher, principalmente para a mulher. O homem, ele vem, ele acompanha e tal, mas a mulher, ela já começa numa mudança corporal, já começa uma mudança hormonal, já começa com sentimentos que ela não sentia, com dores que ela não sentia, e daí depois você vem todos os estudos aí. E tem até um livro da maternidade, Encontro com a própria Sombra, né, da Laura Gutman, que fala muito disso, né? Que a gente se repete bem com as questões nossas da infância, da relação com a mãe. Então, a gente percebe muito o quanto mexe. E o mexe, às vezes, mexe tanto que desanda. E você não tem controle. Sim. E daí desanda ainda, e daí depois você já pode engatar e começar a falar um pouco da tua experiência. E eu vejo que existe uma linha muito tênue. A gente vai criando mais corpo depois no segundo, no terceiro. Por isso que quem brinca, né? Que nem eu e você, que a gente fala assim, caramba, se eu tivesse hoje essa sabedoria e leveza de levar a maternidade, eu teria 5 filhos. Mas, né, porque é muito mais fácil. O primeiro realmente é o maior desafio que a gente tem, né? Então, como lida a vida realmente do casal após os filhos, como que a gente mantém, o que a gente consegue. Só vou te dizer uma coisa, se eu e a Carla estamos aqui e a gente está as duas com um bebezinho pequeno, você também consegue passar pelo que você estiver passando. Porque é somente uma fase, um ciclo que você precisa acolher. Hoje estou dando spoiler aí. Mas é isso, eu vou te dar um pouco da minha percepção. Mas assim, aí eu tenho eu tenho algo que eu carrego comigo, que eu vejo assim, a vida é um rio, então tudo passa, né? Tudo vai passar. E eu acho que se você realmente possui os seus valores fincados, né? Se você tem aí um norte que você queira seguir, é seguir isso porque vai passar. Tanto as alegrias quanto as tristezas, elas passam, né? Então, com certeza, o que você fala, né? Que imagina quantas mulheres se deparam aí após o nascimento de um filho com tantas dificuldades pessoais, primeiro, né? Porque gerar uma criança, ter essa criança, depois se sentir responsável nessa relação mãe-bebê, demanda muita energia, demanda muita coisa, né? Muita responsabilidade, porque gerar uma criança é uma responsabilidade, sim, né? Então a gente deixa um pouco o romantismo de lado para viver realmente a maternidade. São momentos maravilhosos, mas exige dispêndio de energia, isso é fato. E o que a gente acredito que todas as mulheres passem, umas mais, outras menos, e aí primeira, segunda, terceira gestação também, acredito que isso vá se atenuando ou vá diminuindo, aumentando, é a situação do dispêndio dessa energia somente com o bebê, né? Somente com a criança. E que muitas vezes esse entorno onde a gente vive não tem condições de nos, de repente, tirar disso. Tirar, quando eu digo, nós sabemos da importância que tem a relação de uma mãe com uma criança nesse momento. Mas também nós sabemos a maior importância que tem o relacionamento desse homem e dessa mulher para criar essa criança.
né, para estar com essa criança, né? Então a gente está falando aí, talvez, até de uma hierarquia mesmo, Uhum, proporcional, né? uhum. Eu digo assim, não tem uma matemática, né? Não tem a receita aqui, né? A gente não está aqui para dar uma receita. Mas eu acredito muito que tem uma hierarquia, sim, de valor. Né? Eu Sim. acredito que a criança vem da junção desse homem e dessa mulher que precisam, de alguma forma, estarem energicamente ligados para que isso possa se prolongar. No entanto, como fazer isso, né? Como fazer isso num momento desse, onde nós estamos com uma energia muito baixa, onde tem todas essas mudanças do corpo, né? Todas as mudanças da mente também, né? De pensamentos, porque se a gente pensava numa coisa, tem outra. Fora todas as cobranças familiares e da própria sociedade, né? Imagina uma executiva que trabalhou 10 anos, está no primeiro posto de não sei o quê, e aí de repente tem um filho, se vê vulnerável, porque é assim que nós mulheres ficamos, né? Pós-maternidade. O puerpério nos traz isso, essa vulnerabilidade tamanha, né? No puerpério, e de repente ela tem que cuidar ainda do trabalho, mas ela tem o filho e ela tem uma relação conjugal, né? Então eu vejo assim, se esse entorno e se esse conhecimento não nos vem à medida de nós termos uma certeza de que essa relação conjugal, ela é muito importante, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Ela é muito importante para a criação desse filho, realmente talvez isso se prolongue demasiadamente e aí cai naquele percentual de divórcio que a gente vê, né? Pós filhos. A gente tem um É, percentual aí de 30, 40% de divórcios no Brasil pós-parto. Isso é muito sério. Chega a me arrepiar, isso é muito sério. Né? Então, vai criando realmente uma lacuna. E assim, o relacionamento, eu acho que esse é o ponto um, né? É saber assim, ok, tô com essa energia aqui, tenho uma criança para cuidar, mas antes disso vai passar, mas antes disso eu tenho que ir vendo o tempo, né? O tempinho passar, mas também me preocupar com essa relação. Porque ali na frente, se essa relação não tiver cuidada, o que será da criação, né, do filho? Eu acho que o ponto um porque é esse. porque quando você fala em criança feliz, ela vai ser reflexo de um casal feliz, de uma Sim, família feliz, de uma família ex- ligada, de uma relação de uma mãe resolvida, de um pai resolvido. Porque quando isso. você está num turbilhão de sentimentos ruins, e daí você vai com aqueles sentimentos, aqueles olhares, a criança ela percebe tudo. Até o bebê percebe tudo, né? E não precisa nem ouvir uma discussão, mas Não, ela perceber a sua energia, o seu olhar a sua briga interna que você tá ali naquele momento, depois ela vai lá para terapia e angústias, vai né? A entender gente, o que que você sentia. completamente. É o que eu falo, assim, não adianta. Às vezes eu falo assim, mas veio de uma vida onde os pais tinham muitas brigas, discussões. Eu falo, não precisa. Não precisa ter escutado o grito. Não precisa, né, ter tido uma ignorância, porque a criança ela é tão sensitiva que ela sabe tudo o que está passando na vida do casal. Sem o casal chegar e botar as cartas na mesa e dizer, ah, não, olha, sua mãe, o seu pai. Não. A criança ela sente, a criança ela vê, a criança ela escuta coisas que a gente. Mas como assim? Como? Percebe a relação do casal, né? E aí não tem para onde a gente fugir, principalmente nesse pós-parto. E assim, Marcinha, eu acredito que esse enamorar-se para mim, os três momentos, né, as três gestações foram momentos muito diferentes. E eu acho que a todo momento na vida conjugal a gente precisa. Eu acho que algumas mulheres possuem uma facilidade, tendo em vista todo o seu contexto cultural, histórico, né, ontogenético aí, que a gente pode falar. E outras, uma maior dificuldade, né, nessa questão do feminino, da entrega, do enamorar-se, né? Do fazer esse encantamento acontecer, do enlance, né? E aí, quando a gente está falando, é um casal mesmo que está numa boa relação, onde tem o diálogo, a comunicação e tem o sexo. Porque o É sexo é tudo. uma coisa importante, né? Sexo é vida na vida de um casal. O Sim. sexo, ele E vem daí para quando selar você a fala, gente, né? desculpa te cortar, mas só para gente seguir o Imagina. raciocínio, quando você falou lá naquele ponto de hierarquia, né? Eu lembro muito assim quando eu estava num evento, e aquele evento foi muito forte, porque esse evento devia ter umas 3.000 pessoas.
E essa pessoa que estava coordenando esse evento, ela falou: quem que é a pessoa mais importante na vida? Quem que é a sua pessoa mais importante? E a maioria, vocês acham que são os filhos? A maioria levantou as mãos, os filhos. Ele, desculpa, vocês são todos errados, é o seu parceiro. Os filhos, eles serão eternamente de vocês. Eles vieram como presente de Deus, são suas bênçãos. Sim, não vai mudar nada disso. Mas o seu parceiro que você escolheu e ele te escolheu para caminhar com você, ele é a pessoa mais importante. É ele que você deve dedicar esse tempo. Então, hoje eu vejo assim que a minha crise conjugal, e daí eu venho falar muito disso por causa da vida dos filhos, ela começou muito depois do nascimento das crianças. No início era aquela coisa, começa, vai ter filho, não sei o quê. E também porque eu comecei a assumir papéis nessa relação, além do papel de mãe, eu quis ser tudo. Eu quis ser aquela mãe que faz tudo. A mãe que não pede ajuda, a mãe que não pede opinião, a mãe que vai lá e faz, a mãe que já vai escolhendo a roupa das crianças, a mãe que escolhe aonde vai estudar. Eu quis fazendo tudo, porque eu disse, ele não tem tempo, ele não se interessa. Eu fui julgando o que ele não queria. E fui tomando a frente, fui tomando a frente. Um dia ele me jogou na cara, assim, entre as nossas conversas durante a nossa crise, bem que a gente estava no auge, ele falou, gente, você não deixava eu escolher nada. Você nunca deixou eu escolher. Você nunca deixou eu participar. Você sempre se achou autossuficiente para fazer tudo. Para mim estava tudo bem. Mas no final das contas, não era isso que eu queria. Eu queria que ele me ajudasse. Eu queria, só que o que acontece? Eu vejo que daí pega muito. E pega uma das coisas que a psicologia vem trazer muito bem isso, assim. A mulher, quando ela vai assumindo esses papéis, e ela se vê como uma leoa, né? Ela consegue dar conta da cria, ela consegue ter vários braços para fazer tudo ao mesmo tempo, consegue... É divino isso, né? É divino, né? É divino. A mulher já nasce tempo, com essa capacidade. Ele é torturante, né? Ele é torturante porque daí a gente quer fazer tudo e esquece de deixar o parceiro fazer, achando que só a gente faz bem feito. Sim. Se eu não der comida para eles, ele vai dar errado. É assim que eu pensava, gente. Se eu não der banho, ele deu banho e ficou sujo. Se eu não trocar a fralda, vai ficar assado. Era assim que eu fazia. Na minha mente era isso. O primeiro filho, ele ia trocar a fralda, eu ia junto para ver o que ele estava fazendo. Olha que coisa mais louca. Ele ia tomar banho... Eu não sei se você notou isso, né? Assim, a gente que compartilha da mesma maternidade no sentido de termos 3, né? De números. Eu acho que isso vai diminuindo, porque fora a maturidade também. A gente vai se autoconhecendo mais, a gente vai trazendo mais conhecimento, isso vai diminuindo. Eu acredito que até o próprio ajuste natural ali da vida do casal em si. Não dizendo que no terceiro filho vai dar mais certo a vida conjugal do que no segundo. Mas acredito que a tendência seja realmente você já ter mais uma noção. Por exemplo, teve a crise no terceiro filho? Teve uma crise conjugal? Teve. Mas assim, poxa, eu também já vivi isso. Então, assim, já sei como funciona. Né? Eu já não é tão novo. Não tá perdido. Né? Já passei por isso, né? Não é a primeira vez. Então, calma. O que eu preciso fazer? Né? Vamos lá. A gente sabe que todo relacionamento precisa de diálogo. Todo relacionamento precisa de tempo de qualidade. Né? E todo relacionamento conjugal precisa de sexo. Né? A gente está falando aqui. Sei que eu estou falando de uma linha, Marcinha, né? Existem milhões de mulheres que abrem mão disso, tá? Dessas 3 coisas e seguem um casamento e tá tudo certo, né? Eu estou falando de uma vida conjugal, onde esses 2 seres se propõem a ser realmente parceiros de vida, onde dividem uma vida, incluso a criação dos filhos, discutem sobre aquilo, sobre fatos, né, para guiar uma família juntos, né? Eu tô falando disso, que tem a parcela e é isso mesmo, né? Aonde você despende a sua energia é onde vai estar, né? Então eu tô falando de casais que se propõem a isso. Então o diálogo, o tempo de qualidade e o sexo, acredito que sejam coisas muito importantes. E pós-maternidade, acredito que essas 3 coisas ficam muito abaladas. Você não tem tempo para conversar com seu marido, né? O seu marido entra e sai, você está dormindo, porque você já teve que passar a noite. Você ainda tem 2 filhos para tomar conta. Diálogo, né? Tempo de qualidade. Qual é a hora que eu vou tirar para tomar um café? Me explica. Inicialmente é isso, né? E o sexo, toda a mudança do corpo, toda a nossa mudança mental, os hormônios. Onde é que fica, gente? Então, é uma questão da gente saber que isso é um fato,
né? E que a gente não pode ir contra isso, mas que tudo com o tempo, como é que eu faço com esses hormônios? Como é que eu vou começar a olhar para mim como uma mulher de novo, né? E não só como uma mãe. Eu me olho como mãe, mas antes disso eu sou uma mulher. Eu tenho meu feminino que eu preciso estar curando, que eu preciso estar cuidando desse feminino, né? Então, me olhar como uma mulher novamente, né? Para depois me cuido, me curo, me cuido nesse processo. E eu digo que o pós-maternidade é uma grande oportunidade de se autoconhecer, porque nós ficamos muito vulneráveis, né? Nós mulheres ficamos muito vulneráveis. Acredito que toda família sofre uma grande mudança com a chegada dos filhos, mas nós mulheres ficamos muito vulneráveis. E a vulnerabilidade é esse campo aberto para que a gente possa realmente se autoconhecer, né? Realmente dentro da conjugalidade falar assim, não, eu tenho uma dificuldade então, né, de um diálogo, eu ainda tenho essa dificuldade. Nossa, como para mim é difícil entender a razão disso. Poxa, eu tenho uma dificuldade de fazer um momento, né, propiciando esse namoramento para a gente concluir isso num ato sexual. Eu tenho isso, mas por quê? Quais as razões disso? Quais as razões que eu tenho uma dificuldade de tirar um tempo para tomar um café? Então, é uma grande oportunidade, o pós-maternidade, de também nos olhar, né? Nos olharmos e não somente olhar para o outro e falar assim, nossa, tô passando isso, né? Tô vivendo isso, o outro não tá me dando atenção. E tem uma máxima também. A autoestima, ela fica muito baixa, né? Depois do parto, depois que a gente tem uma criança, a nossa autoestima fica muito abalada. Então, acho que isso é um fato muito importante a se considerar. E aí, quando a nossa autoestima tá baixa, a tendência é que a gente se olhe menos e fique olhando o outro, né? Ou culpando o outro. Então, eu Sim. acredito que o ponto 2 realmente seja nós nos olharmos, né? Assim, Sim. nós nos olharmos para fazermos valer essa relação conjugal. Porque não adianta eu ir para essa relação conjugal a dois se eu, como um, apesar de sermos já só um, mas se eu, sendo parte desse todo, não estou bem, né? Não estou, assim, não me encontro ainda numa normalidade. E isso, gente, leva um tempo, né? Não é da noite para o dia que essa pós-maternidade vai trazer todas essas resoluções. Então, eu digo muito, calma, vamos se acalmar, porque vai passar, né? E vai dar certo. Porque tudo isso é um ciclo de cada um. Também tem o tempo desse marido, desse esposo, né? A gente vive, somos pessoas diferentes, apesar de sermos um, mas são ciclos diferentes para cada um. Né? De repente, no momento que eu tenho filho, é um momento que dá muito certo no trabalho para o marido. E o marido precisa se ausentar. E aí vem o diálogo, quais as razões. Para a gente não começar os julgamentos, né? Que daí também deterioram o nosso estado. Então, acredito que o ponto 2 seja isso, né? Fazer valer essas três coisas, o diálogo, o tempo de qualidade, o sexo em si, com autoconhecimento, me olhando, né? Vendo aonde, cadê a minha parte nisso? Cadê a minha parte Sim. nisso? E Porque a gente faço. perde isso, né? Eu falo que quando eu tive os meus filhos, só um minutinho que eu preciso gerenciar uma coisa aqui. Ih, amor, amor, você pode ir? Mamãe pediu, né? Por favor. Não, por favor, Lola. Quer levar minha bolsa? Leva pra lá, por favor. Existe essa questão ainda de gerenciar os filhos nas lives, gente. Acontece. Lógico, faz parte. Acontece. Os filhos a gente não tem controle, eles têm vida própria. Aprendam isso também. Quando estiver na barriga, a É gente tem isso controle. mesmo. Quando saiu, E acabou que esse bom, controle né? total E que também. bom. Oi? E que bom, Acontece. né? Que bom, ótimo. Que bom que eles têm vida própria. É mais um Que sinal para maravilha. você olhar seu marido. Olha só, viu? Quando eu falo de autoestima, me vem uma coisa muito forte. Foi as três, assim, nas três gestações, mas me impactou demais, assim. Acho que já comentei numa live sobre isso. O momento realmente pós-parto, aquele momento que a bebê sai e você vai se olhar no espelho pela primeira vez, depois de 9 meses. Cara, esse momento ninguém esquece. Quando você olha Não. para o hospital, assim, você compra aquele enxoval, roupinha de camisola linda para maternidade, sutiã de amamentação, calcinha pós-parto. E daí aquele primeiro filho, quando eu tive gestações de barrigas imensas.
tenho diástase, enfim, e eu engordei 15 quilos de cada gestação do último, acho que foram 17 quilos. Então, quando o bebê saiu, eu tinha uma enorme uma barriga ainda, assim. Meu E eu Deus. lembro que eu olhei no espelho e eu fiquei em choque. E aquele sensação de ficar em choque, como eu fiquei nas outras também, mas foi mais grave no primeiro, depois no segundo foi mais ou menos, né? No terceiro eu disse, caramba, só que no terceiro pegou assim pela idade, né? Com 42, como é que eu volto? Como é que eu volto? Uma coisa era com 35, agora com 42, como é que eu Verdade. volto? Então, assim, já batia pra mim aquela sensação de, nossa, eu preciso dar um jeito nisso. Mas, assim, calma que, assim, como a Carla falou, tudo passa, como o Tudo rio. Vai passa. passar e você vai E, aprender. e tudo Mas vai aquela sensação passando. primeira, ela te dá. O que houve, Laís? A mamãe tá precisando fazer live, tá? Tá bom. Ela quer que eu mostre a foto, tá bom, mostrando a foto, ok. Ai, É. delícia. E Eu tô com uma quando. amiga aqui, É. E André, que tá quando. falando assim, e a meia para evitar trombose. Aff, Maria. Eu usei uma meia porque eu tinha hérnia aqui no quadril. Eu tinha essa bendita dessa hérnia no quadril, bem em cima da virilha, e eu tinha que usar não uma meia até 3/4, ela tinha que vir até a barriga. Gente, era um inferno aquilo, porque eu Uhum. tinha, eu tinha aquela varize, não era hérnia, era varize pélvica, desculpa. Tinha uma varize pélvica que o médico pediu para eu usá-la constante, eu não podia tirá-la nunca. Aquilo era um inferno, gente, na terceira gestação. É incrível. Então, quando você tira aquilo e a barriga sai, né? O bebê sai. Eu lembro daquela cena, por quê? Porque logo que eu. Laís, por favor, amor. Agora eu tô te pedindo. Gente, desculpa, viu? Mas você tá fazendo muito barulho pra mamãe, por favor. Tá bom? Nunca aconteceu isso em uma live, gente. É a 30ª live que tem organizada. Mas justamente pra falar como é que avisa para os filhos, né? É É isso assim, aí. às vezes dá um puxãozinho de orelha. Porque às vezes precisa. Tá bom? Vai lá. Então fica bem quietinha. É que ela faz um barulho aqui, dá pra ouvir tudo. E eu lembro assim que quando o bebê nasceu, eu tive aquela cena de me ver, bababá, bababá. Meu pai, olha isso, gente, tem que te contar essa, cara. Não se faz isso com ninguém, né? Pra você nunca. Se você tá em dúvida se a pessoa tá grávida, não tá grávida, não se faz isso com ninguém. Fique quieto. Mas o meu pai me viu quando uma semana após parto. Pra fora os dois, por favor. Os dois agora resolveram entrar aqui. Os dois. Não, Davi, por favor. Enfim, gente, às vezes a pessoa pede a paciência, sabe? A gente pede, conversa, conversa, conversa. Agora sim, agora eles resolveram sair. E daí eu lembro que eu abri a porta de casa e ele me olhou, ele já não fazia tempo que eu não me vi, ele mora no Rio Grande do Sul. Ele me olhou e falou assim: o bebê saiu É, uma é, semana após parto. é isso. Aquela sensação, eu já estava me sentindo muito mal. Eu estava naquele bendito do baby blues que ele existe, estava naquele hormonal aflorado, com o peito doendo, saindo sangue para amamentar o bebê, estava lá naquele sofrimento de amamentação e odiando me ver no espelho, porque não tinha amor nenhum por mim, não sabia nem o que era aquilo. E ainda tive que lutar com aquela situação do meu próprio pai. Eu lembro que aquilo foi muito dolorido, sabe? Para eu Sim. administrar aquilo, para entender que isso não era comigo, que foi um jeito dele. E depois ele riu, falou assim: ah, desculpa, filha, não sei o quê. Mas, assim, foram umas 2 ou 3 situações que eu passei no pós-parto, nesse sentido, e que me deixaram muito abaladas, assim. E daí, como que você vai pensar de novo, agora eu vou, né, me produzir para o meu marido? Então, existe um tempo. E esses dias eu vi uma pessoa que é da internet, não vou nem citar o nome, porque ela tem muitos seguidores, e eu fiquei espantadíssima, porque ela tem, acho que, meu bebê não tinha nem 3 meses de vida, é isso. E ela foi fazer uma lipo geral, assim. Eu disse, gente. E daí aquilo, ela sabe, porque eu não me sentia bem, eu fiz e ponto final. E aquilo as pessoas, assim, tipo, é assim que as pessoas se baseiam na vida, sabe? E não é isso a maioria das pessoas. E não é nem por questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro para fazer uma lipo, mas a questão de entender e respeitar o seu tempo, o seu ciclo hormonal, o ciclo que você viveu de 9 meses, que você vai talvez levar 9 meses, um ano para você voltar a ter de Sim. novo aquela recuperação, né? Então, Sim. esse acolhimento de você respeitar isso. O Kenzo, eu falo que para mim foi uma caixinha de surpresa, porque eu tive essa varize pélvica, que impossibilitou que eu fizesse exercício, eu tinha que ficar bem parada na gestação. Então, foi aí que eu adquiri mais peso. E o fato ainda de quando ele nasceu, eu não conseguia amamentar. E daí eu não conseguia, perde muito peso depois da amamentação, eu não conseguia enfrentar ele. Então aquilo me deixou em choque, porque como que eu vou voltar o meu peso?
E daí, no final das contas, eu percebi que tudo estava certo do jeito que estava, sabe? E Sim, daí começou a ver menos cobrança, como você falou, a maturidade vai deixando a gente em outro nível. A gente sim, começa a se cobrar menos, começa sim, a se exigir menos e sim. começa a ver que basta você respirar e ver que as coisas passam no seu devido tempo, né? Verdade. E quando você fala de tempo, que cada um tem um tempo, inclusive tem um tempo mesmo natural, né, Márcia, de cada coisa. O tempo natural, né? Existe um tempo para cada coisa realmente, né? Ah, amamentar até 6 meses, amamentar até um ano, amamentar até 2 anos. E aí a gente vê de mulher para mulher como é que isso funciona para cada uma. Mas a gente sabe que dentro de tudo isso, das escolhas de cada mulher, incluso do cuidado com a relação conjugal, pós-maternidade, existe um tempo, né? E o que eu quero trazer também para as mulheres que estão aqui com a gente hoje, que possam assistir, é de ter uma noção do tempo, né? De ter uma noção do tempo. Porque o tempo, assim, é uma coisa que a gente não pega, às vezes ele escapa, né? Então, assim, calma. O que é um ano para mim que eu estou vivendo esse pós-maternidade meio só mãe e esquecendo do meu mulher? Mas tá tudo bem? Tá. Então a outra, né? Já são 2 anos, porque também tem um tempo. Tem um tempo para cada um desse resgate que eu chamo do feminino, né? Do Sim, ser sim. mulher, do voltar a enamorar-se, do voltar-se a ver-se novamente como mulher. Então, o Sim. respeito disso é importante, né, dentro da relação conjugal, e é por isso que o diálogo é muito importante, né, para colocar, falar, ó, eu me sinto assim, ainda não me sinto dessa forma, né, a própria questão mesmo das mudanças corpóreas, né, se eu acho que existe tem, a filosofia ensina que antes do amor existe uma amizade, né? E que o sentimento da amizade é uma coisa que teria que vir inicialmente dentro dessa relação conjugal. E eu acredito que a gente tem que buscar realmente, porque a amizade é uma coisa livre, a amizade é uma coisa onde, teoricamente, não se tem um julgamento, onde se tem um acolhimento, né? Então, quando a gente fala de uma relação conjugal, a gente fala muito só sobre amor ou sobre a paixão, né? A paixão inicial e o amor. Ali logo depois, onde a gente já veria uma relação conjugal madura. Mas a gente também tem que pensar numa amizade. A amizade, ela vem antes desse amor. Né? Nos antepassados, essa amizade era uma coisa muito mais importante do que o próprio amor conjugal, né, do que essa relação que uma mulher e um homem poderia ter. Então, quando a gente fala de amizade conjugal, é também essa capacidade da gente expor os nossos sentimentos, né, da gente comunicar como a gente está se sentindo fisicamente, mentalmente, né, não tô legal, né, lógico, tendo essa sensibilidade de acreditar que somente uma psicoterapia irá realmente te tratar mentalmente, mas que muitas vezes o seu esposo é uma peça principal para saber disso, né? Para estar contigo na jornada, até para entender o que está se passando, né, com você. E eu falava, Marcinha, antes dessa questão, né, dos 3 pontos principais nessa relação conjugal, e eu queria deixar aqui hoje uma mensagem muito forte, porque eu acredito muito numa relação matrimonial e acredito que todas nós mulheres, e aí a gente não adentraria nessa live nisso, isso seria um papo para outra live, nessa questão do feminino, né, que muitas vezes se encontra perdido, endurecido. Eu vejo hoje na sociedade um feminino muito endurecido, por conta toda dessa questão histórico mesmo cultural de nós mulheres lindamente termos ido ocupar o nosso espaço e tá tudo certo por isso, né? Mas como fazer isso, né? Como viver isso? Como estou vivendo isso? De uma forma onde essas energias elas possam ser dissipadas e onde esse meu feminino para essa conjugalidade não se perca. A gente sabe que quando a gente embarca, a gente coloca uma energia numa coisa, essa coisa vai expandir, isso não tem jeito. O que eu cuido floresce, né? Onde eu rego, vai germinar, né? Então, onde, né? Como nós estamos fazendo isso, né? De que forma nós queremos lidar com isso? Porque a gente sabe que se a gente passar aí mais 5 anos após o nascimento de um filho, não olhando para essa conjugalidade, não despendendo uma energia para isso, não olhando para isso realmente para fazer isso acontecer,
Não vai ter. Não vai ter. Não vai. Né? Vai Não vai acabar, ter. na verdade, né? É. E Eu aí, falo muitas sempre vezes, assim. eu converso com algumas pessoas e falo assim, não, mas também, principalmente nesse processo do pós-parto, né? Onde a mulher está com essa autoestima baixa e fica ali naquela coisa, mas também não tem da parte dele, né? Não me faz um elogio, né? Não tem isso. E a mulher já coloca, já fica encucada, né? Com Aham. tudo isso. Não, calma. Começa, vai aos poucos, né? Começa por você. Resgata o feminino aos pouquinhos, né, para fazer essa relação conjugal acontecer. A gente sabe que é muito desafiador um momento como esse, né, fazer isso tudo acontecer. A gente sabe das funções que nós mulheres exercemos hoje dentro de uma sociedade. Não é só realmente conjugal e maternal, né? Não é só essa função que a gente exerce hoje. Então, que fique aqui isso, né? Que precisa, essa conjugalidade, ela precisa ser observada, olhada, cuidada para que ela realmente brote, floresça novamente. E que se não estiver florescida nesse momento, vamos manter a calma que isso tudo vai voltando aos poucos, isso tudo vai clareando, mas precisam de ações para fazer isso acontecer. Não vai cair do céu, não é da noite para o dia, né? Precisa ser É, olhado. eu vejo sempre, é uma fala que eu tenho já há bastante tempo, que é onde está o seu tempo, está o seu resultado, né? É Então, se isso. você não dedicar o tempo que você tem, que seja 10 minutos, que seja 20 minutos, que você proporcione isso para você, proporcione essa reconexão, proporcione. O relacionamento ele tem que ser nutrido todos os dias. Aqui tem que seja no almoço, seja. Opa, tu pensou, achei que tinha travado. Seja no almoço, seja no café da manhã, seja na hora de dormir. Tem que ter aquele momento que você olha um para o casal e tenta reconectar alguma coisa que foi lá do início de vocês. Completamente. Porque senão você vai deixando aquilo para depois, quando crescer, quando passar, quando entrar na faculdade, seu marido se foi. E Não, daí, quando assim, fizer essa história do 10, quando feminino fizer 10, eu vou passar um final de semana com meu marido, né? Tipo, eu vou mais ou tirar menos um por final de aí. semana. Quando Então completar você 10, percebe mas que nesses 10, a perda da conexão é um espaço, é isso que eu digo, o tempo. A gente tem que estar observando o tempo, o ambiente, como é que está o contexto todo, para que realmente não falhe de vez o negócio, né? A sim, relação. é justamente isso. E o feminino vem muito de encontro a isso, porque você precisa deixar aquele feminino na sua relação fluir. Porque se você entrar nessa relação como a. Opa, acho que travou um pouquinho aqui, voltou. Se você entrar com a sua energia masculina, querendo fazer tudo, querendo controlar tudo, querendo tomar as rédeas de toda a situação, o seu marido não vai entrar com a energia masculina dele nunca. Ele vai bater de frente com outro macho, como eu falo. É Teve uma isso. amiga minha que estava falando, eu disse, gente, é dois machos dentro de casa, desculpa. Você tá querendo. Você acha que você tá só mãe? Não, você tá um baita de um homem dentro de casa, querendo fazer tudo, tomar todas as decisões. E aí, quando você fala de feminino, e daí vem com esse feminino muito duro, muito endurecido, né? Pra questão de, eu tenho que batalhar, trabalhar, deixa ele exercer o papel dele de provedor dentro de casa. Eu falo que a gente não aprende a exercer o papel de esposa, de deixar ser acariciada, deixar ser paparicada, falar que isso é importante para você, porque às vezes quando a mulher fala assim, não, eu não me importo com isso. Será? Será que no fundo ela realmente não queria que alguém estivesse lá com ela, fazendo um carinho, fazendo um agrado, Sim. fazendo algo por ela, sabe? Fazendo o papel que ela gostaria de ter uma relação. E, Então eu vejo que assim, a gente ter isso em mente, que isso é uma construção. Ela pode ter se perdido no tempo, ela pode, com os filhos, ter abalado, mas como eu falo, nada é impossível, principalmente se a mulher tomar a decisão que ela quer. sim. Eu acho que a Carla tem a mesma linha de pensamento que eu, por isso que a Eu, gente se eu, conectou é desde o isso início. mesmo, Massinha. Mas eu queria fazer um adendo. Eu penso assim, essa visão tua é uma visão completamente minha também. Mas eu queria que a gente expandisse um pouquinho, porque ainda existem algumas realidades, né? Eu vejo Sim, assim, cada um ser humano vive uma realidade, né? Vive sim. um ambiente. Qual é a realidade que te perfaz, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, não, deixa o homem ser provedor. Mas esse homem também, muitas vezes, nessa conjugalidade, ele vem com algumas dificuldades de exercer esse Sim. papel, como nós temos as dificuldades de exercermos o papel dentro de uma função doméstica, né, de uma função do lar, da nutrição, de mãe, como várias mulheres possuem, dependendo do seu histórico
ontogenético mesmo, né? Como é que foi ali essa infância? Eu vi isso, não vi. Hoje me faço uma mulher mais fácil, trabalhando fora de casa, dentro de casa. Nós sabemos qual é o caminho, mas também considerar o contexto e a realidade de cada um, acredito que seja uma coisa importante. Agora, Com óbvio, certeza. concordo que é muito desafiador desprender essa energia, bifurcar essa energia realmente, quando a gente fala ali, despender essa energia em duas ou várias coisas, né? É desafiador, não é impossível. Né? Não é porque aquela mulher é uma super mulher que sai todo dia trabalhar de 7 a 7 que esse feminino dela vai estar abalado. Isso não é uma máxima. A tendência é que seja. Né? A tendência é Sim. que realmente esse feminino ele fique enfraquecido. Mas não é que seja uma máxima isso. Eu, assim, te confesso que eu conheço de 2 a 3 mulheres, sabe? Que são mulheres, assim, super, hiper, mega executivas e que conseguem manter um feminino, e aí a gente está falando de uma beleza que não é essa beleza só exterior, né? É um feminino no gesto, é um feminino na fala, é um feminino no traço, é um feminino vem antes de tudo isso, né? Então, para isso, você precisa de um exercício e que isso se estenda também nessa relação conjugal, né? Porque culturalmente é a mulher que tem que trazer, e aí eu volto para esse enamorar. E sem já, porque o tempo, eu também queria falar o seguinte: o enamorar-se tem tem um professor espanhol, Ortega y Gasset, ele fala o seguinte, que o enamorar-se é uma atenção para sua psique. É incrível o que ele fala e ele consegue contextualizar isso. Né? Então, quando você dá uma atenção realmente para essa alteração psicológica toda que você passa após o parto, você provavelmente vai conseguir enamorar-se novamente. Né? Então, ele traz todo esse contexto para a gente e aí vai discorrendo das possibilidades disso acontecer, mas, volto, a vulnerabilidade nos dá essa possibilidade de cuidarmos de tudo isso, para termos essa feminilidade resgatada e conseguirmos fazer valer essa relação pós-maternidade, né? O qual é muito importante. Né? Eu digo que essa relação marido e mulher são 3 coisas, né? A questão da comoção, da alegria e do amor mesmo, né? Tem que ter um alegramento, tem que ter um contentamento. Você não fica enrijecido. A gente sabe que no dia a dia existem os ciclos todos e o pós-parto é uma delas. É um ciclo desafiador, né? Onde não vai ser sempre tudo lindo. A vida é cíclica, não tem jeito. Mas que a gente possa ter esse conhecimento, ter essa busca, esse autoconhecimento, para que a gente possa passar realmente por uma vida conjugal pós-parto um pouco mais amena, né? Um pouco mais calma, sabendo que temos condições de reconstruir essa mulher gostosa, maravilhosa, né? Poderosa que nós somos. É bem isso. Na Né, minha verdade, filha? você já falou e para a gente realmente ir finalizando, realmente quando você percebe que cada passo que você dá em busca de você se conhecer, você não está sendo egoísta. E eu acho que aí quando a mulher vem a mulher, a maternidade, vem essa questão de eu vou olhar para mim agora, mas eu tenho um bebê, eu vou fazer esses minutos de atividade física, vou comprar uma roupa nova, vou cuidar dele, e vem aquela sensação de culpa. Mas quanto Sim, melhor você estiver, mais você vai ter o que oferecer para as outras pessoas, para o seu marido, para o seu bebê, porque você está se amando e aí você consegue fazer esse seu outro papel, você né? falou Então, uma palavra. eu pelo menos, né? Eu acho Eu que foi só... assim, foi realmente divina essa palavra que você usou agora. Nossa, foi providencial antes da gente desligar aqui. Culpa, né? A culpa. E isso é uma coisa que tem que ser muito bem observada no pós-parto, né? A culpa. Se eu sinto esse sentimento, eu preciso me tratar. Se eu tenho esse sentimento de culpa, eu preciso me tratar. Porque isso está completamente ligado a essa ancestralidade, ao que foi vivido, a culpa, né? Tô aqui me cuidando, quero voltar a essa relação conjugal, mas me sinto culpada por deixar os meus filhos. Né? Então, se existe, não é aquele pesar de falar assim, poxa, estou saindo para uma faculdade, poxa vida, que não é isso. O pesar pode existir, agora a culpa
né? É uma coisa que precisa ser observada porque ela realmente pode atrapalhar muito Sim, longamente essa relação conjugal no pós-parto. E é por isso que sim. fica o Ela convite, vai. o meu convite pessoal mesmo, para que essas mulheres busquem esse autoconhecimento no pós-parto, nessa fase tão propícia para isso, tão maravilhosa, né? Que a gente possa buscar isso para que a gente consiga fazer valer essa relação conjugal, as famílias, né, como um todo, a própria relação com as crianças, e que a gente possa aí fluir gostoso e passar por mais essa fase, né, Marcinha? É, eu sempre falo que se você não estiver bem, você não tem condições de cuidar de ninguém, né? Então Não, você precisa ter aquele olhar, se admirar, se. Eu sempre falo, você tem que se namorar mesmo, você tem que ser apaixonada por você todos os dias, construir verdade. isso. Isso vai para o Inclusive, fundo do poço eu quando tô você tem. acompanhando, né, a tua nova jornada, que linda. E você, assim, todos os dias você fala muito do autoenamoramento, né? De se apaixonar todo dia por si mesma. E é muito isso, né? Uma inspiração, essa coisa fofa, toda linda. Ah, Né? Assim, uma obrigada, coisa querida. fofa mesmo de falar, né? De autoenamorar-se todo dia para enamorar o outro. Porque na verdade é assim, eu vi que o meu processo foi esse, sabe? Quando eu fui buscar todas essas respostas, essa mudança minha externa, que veio para o interno, e veio para o externo, e veio para o interno, e ela veio brotando e veio me transformando, foi aí que eu vi, caramba, o quanto eu tinha um relacionamento melhor do que eu imaginava. Sabe quando você não consegue enxergar isso, porque você está tão enxergando o foco em outras coisas, que você não consegue perceber. Sim, Então, o meu fechamento aqui vai muito para isso hoje, para ter essa atenção de aonde você está colocando o seu olhar hoje. Com qual carinho você está colocando o seu olhar? Se é na questão que o filho é pequeno, ou será que ele já não passou da idade, ele consegue se virar sozinho, dá para você agora perfeito. realmente dar a atenção que você deve dar para o seu relacionamento? Porque eu falo, mais uma vez, é bom enfatizar, nenhum relacionamento acaba por um ponto. Ele Não, vai sendo uma soma de pontos, de pontos, de pontos, e aquele copo uma hora transborda. Não isso. é de repente que as coisas acontecem. As coisas vêm sendo construídas ou desconstruídas ou minadas, e nem eu falo, se deixar qualquer jardim com jardim, o mato toma conta, acabou. Você Acabou. não tem mais jardim. Então, é o olhar diário, é a regra diária, aquela atenção, aquele cuidado, aquele carinho, mas não é aquele carinho cego que agora você também só vai olhar para isso. Não, existe tudo, é questão de você perceber qual que é o ponto que é bom para você, que é bom para o outro. E daí, para a gente, o fechamento meu, para a gente não estender mais que a Carla tem aula, se abram a se comunicar o que vocês estão sentindo no fundo do coração de vocês. Verdade. Seja para quem você for, eu estou à disposição, a Carla está à disposição. Sim. Seja para quem for, olha, eu estou sentindo isso, eu não consigo falar com meu marido, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo que eu estou perdendo ele. Às vezes eu recebo áudios assim, eu preciso de ajuda, eu sei que se eu continuar nesse comportamento eu perco ele. Sim, eu Perde não consigo mesmo. mudar, né? Eu não consigo mudar o comportamento. E perde mesmo, é isso mesmo. Perde mesmo, perde mesmo. Isso mesmo vai para o fim, isso mesmo não é isso. E não precisa ser assim. É isso que eu e a Carla queremos dizer para você. Eu com certeza acho que a Carla também. Que não precisa ser assim. O relacionamento depois de 3 filhos, depois de 10 anos, como é o nosso, ele nunca teve tão bem, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, as coisas que a gente passa. Mas eu tenho consciência que hoje a gente está muito mais conectado do que a gente estava lá no início do nosso Sim. namoro. E Porque a que gente não, soube e, acolher, e né? que mulheres que estejam nessa mesma situação, no sentido de pós-parto, né? Aí 1 ano de maternidade, a gente já fala de um puerpério normal, né? Para não deixar se estender muito mais. Por mais que não estejam ainda nessa conexão, né? Mais, menos, que tem como se reconectar, né? Qualquer coisa volta, assiste essa live. Eu acredito que a gente tenha falado alguns pontos importantes para que isso volte a acontecer, porque de fato, antes de ser mãe, nós somos mulheres e para isso eu preciso estar com essa conjugalidade muito bem elaborada, muito bem vivida, para que a gente possa estender isso, né, para esse universo que é o nosso lar e depois para a sociedade. Não é isso? Isso mesmo. Nossa, não preciso nem falar Perfeito. mais nada. Já disse tudo. Perfeito, Marcinha. Olha, foi muito Ô, gostoso estar gente, aqui com você. Obrigada pelo excelente. convite, tá? Obrigada mesmo. Vamos fazer um momento print aí para as pessoas Vamos. marcarem a gente? Hum.
Marquem a gente se foi gratificante para você, coloca lá, isso é importante. Porque as pessoas vejam, gente, eu vou deixar essa live salva, essa live é bem importante. Como eu falei, hoje é o projeto que eu termino aí 30 dias de live. E essa é a minha 31ª live aqui. Eu vou continuar os próximos dias em horários que eu ainda estou definindo, mas elas continuarão. Não vou parar não, porque foi apenas um primeiro ciclo que eu fechei e que hoje tem comemoração, pelo menos uma taça de vinho com o meu marido Com para certeza, comemorar. comemorem mesmo. E parabéns pelas 30 lives. Muito obrigada por fazer parte da Obrigada. Obrigada pela força. 31ª, que é hoje, me senti muito especial. Obrigada mesmo, tá? Obrigada, gente. Um Obrigada beijo pela no teu companhia de coração e vocês. obrigada Fiquem por com todos que Deus. estiveram com a gente. Beijão. Tchau, tchau.